Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Erivaldo Nascimento e hoje teremos uma aula sobre MDC e MMC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então vamos para a nossa aula. Inicialmente, vamos relembrar o que são os múltiplos e o que são os divisores. Iniciando com os múltiplos. Múltiplos de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Então, para que a gente encontre o múltiplo de um número, basta apenas pegar esse número e multiplicar por um número natural. Aqui no exemplo, nós temos os múltiplos de 7. O que foi feito? Pegou 7 e multiplicou ele pela sequência dos números naturais. Primeiro por 0, 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. E assim por diante. Observações importantes acerca dos múltiplos. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Por quê? Porque quando a gente pega o número e multiplica por 1, é igual a ele mesmo. Então, sempre o múltiplo do número natural, ele terá sendo ele mesmo, um dos seus múltiplos. Outro ponto é que 0 é múltiplo de qualquer número natural. Por quê? Todo número vezes 0 é igual a 0. E também o número natural diferente do 0 tem infinitos múltiplos. Qualquer número natural diferente do 0, ele terá infinitos múltiplos, pois sempre a gente pode multiplicar por mais um número. Até porque o múltiplo ele é a sequência da multiplicação de um determinado número pelos números naturais. E os números naturais são números infinitos. É uma sequência de números infinitas. Então, a sequência de múltiplos de um número também será infinita. O 0 é o único que não tem infinitos múltiplos, porque a multiplicação dele por qualquer número natural resulta em 0. Então, os múltiplos de 0 é ele próprio. Ele só vai ter ele próprio como sendo seu múltiplo. Mas os outros números naturais terão uma sequência infinita de múltiplos. Por exemplo, 7. O 7 é uma sequência infinita aí, os seus múltiplos, pois sempre a gente pode multiplicar 7 vezes um número maior. Mas o número mais alto que a gente pensar sempre tem um número maior que podemos multiplicar vezes 7. Divisores. Divisores de um número natural é a sequência de números que podem dividir este número. Vamos ver no nosso exemplo. Ondina fez 12 pães e pretende distribuí-los em caixas nas seguintes condições. Todas as caixas devem conter a mesma quantidade de pães e nenhum pão pode sobrar fora delas. Então, nós podemos pegar os 12 pães e colocar em uma única caixa. Então, vamos ter aí os 12 pães em uma única caixa. Podemos dividir os 12 pães em duas caixas, cada caixa tendo 6 pães. Podemos ainda dividir os 12 pães em 3 caixas, cada caixa tendo 4 pães. Podemos ainda dividir os 12 pães em 4 caixas, nesse caso, cada caixa tendo 3 pães. E ainda podemos dividir em 6 caixas, cada caixa tendo 2 pães, aliás. E por último, podemos dividir em 12 caixas, cada caixa contendo apenas um pão. Então, esses números que nós encontramos aqui, que é a quantidade de caixa, que é 1, que é 2, 3, 4, 6 e 12, é os divisores de 12. São os números que podemos dividir o número 12 e não sobra resto. A divisão é exata. Então, isso é a definição de divisores. É o número que a gente pode dividir e não sobra resto, não sobra nada. Vamos agora sim ver o que é mínimo múltiplo comum, o que chamamos de MMC. O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais é o menor número diferente de 0, que é múltiplo comum desses números. Então, a gente vamos procurar aí o múltiplo que é dos 2 números, e aquele que for menor, diferente do 0, já que 0 é de todos, este será o mínimo múltiplo comum, o MMC. Vamos para um exemplo. O médico de Sabrina receitou-lhe um comprimido de 6 em 6 horas e uma colher de xarope de 4 em 4 horas. Sua mãe deu-lhe um comprimido e uma colher de xarope a 0 hora, ou seja, meia-noite.
Qual é o primeiro horário em que Sabrina voltará a tomar comprimido e xarope ao mesmo tempo? Então vamos lá. Primeira coisa, o comprimido ela toma de 6 em 6 horas. Então ela tomou 0 hora, meia-noite, ela vai tomar o próximo de 6 horas, depois 12 horas, meio-dia, depois 6 da noite e depois meia-noite novamente do outro dia. Esses são os horários em que Sabrina vai tomar esse comprimido, de 6 em 6 horas. Vemos aqui os múltiplos de 6, que indo até o 24. Como já vimos, é uma sequência infinita. Mas neste exemplo aqui, ela não vai tomar uma infinidade de comprimidos. Então aqui nós estamos definindo em um dia. Agora vamos ver os horários que ela vai tomar o xarope. O xarope tem que ser tomado de 4 em 4 horas. Então, se ela tomou 0 hora, ela vai tomar o próximo 4 horas da manhã, depois 8 horas, 12 horas, meio-dia, 16 horas, 4 da tarde, 20 horas, que é 8 da noite, e voltando novamente a tomar a meia-noite do dia seguinte. Aqui nós observamos os múltiplos de 4 até 24. Relembrando, é uma sequência infinita, mas nesse caso aqui estamos limitando. Agora, o horário que vai coincidir que ela toma os dois remédios. Ela tomou a 0 hora, então ela vai tomar novamente às 12 horas, ao meio-dia, e à meia-noite do dia seguinte. Então aqui nós temos os múltiplos comuns sendo 0, como já vimos, 0 é de todo, múltiplo de todos os números, 12 e também o 24. Nesse caso, o primeiro horário, depois das 0 horas, depois que ela tomou o remédio à meia-noite, ela só vai vir tomar os dois juntos às 12 horas, ao meio-dia do próximo dia, do dia seguinte. Então, 12 é o que vamos chamar de MMC de 6 e 24, e de 4, desculpa. Por quê? 12 vai ser o menor múltiplo comum entre 6 e 4. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum de 6 e 4. Podemos representar assim: MMC 6 e 4 sendo igual a 12. Existe um processo prático para a determinação do MMC. Esse processo ele consiste em nós decompormos os números em fatores primos. Aquela decomposição que a gente já aprendeu quando estudamos os números primos, decompor fatores primos. Nesse caso, vamos decompor os dois números ao mesmo tempo. Então, aqui nós vamos calcular o MMC de 14 e 35. Para calcular esse MMC, iremos decompor os dois ao mesmo tempo. Então, decompondo 14 e 35. Inicialmente, dividimos por 2, que é o primeiro número primo. Então, 14 dividido por 2 dá 7. 35 dividido por 2 não dá. Temos agora 7 e 35, então não dá para dividir por 2, nem por 3, então vamos dividir por 5. 7 não dá para dividir por 5, repete. 35 dividido por 5 dá igual a 7. Como temos agora 7 e 7 é um número primo, só podemos dividir por ele mesmo. Então, dividindo 7 por 7, temos igual a 1, e 7 dividido por 7 também temos igual a 1. Então, o resultado que nós encontramos dá igual a 70, porque 2 vezes 5 dá 10 e 10 vezes 7 dá 70. Então, dizemos que 70 é o mínimo múltiplo comum de 14 e 35. 70 é o MMC de 14 e 35. Efetuando agora o MMC de 8, 10 e 14. Então, vamos também utilizar a decomposição em fatores primos. Iremos decompor em fatores primos e, no final, multiplicamos esses fatores e teremos igual o MMC. Então, vamos lá. 8, 10 e 14. Então, dividindo inicialmente por 2, o primeiro número primo, 8 dividido por 2 dá igual a 4, 10 dividido por 2 dá igual a 5, 14 dividido por 2 igual a 7. Como temos um número par, continuamos a dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá para dividir para 2 porque não é exato, então repete. 7 é a mesma coisa, não dá para dividir, repete. Dividindo agora por 2, pois ainda temos um número par, 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá, repete. 7 não dá, repete. Agora nós temos 1, 5 e 7, então vamos dividir por 5, que é o próximo número primo, pois o 3 não dá para dividir nenhum deles. Então, dividindo por 5, 1
já encontramos o valor unitário dele, então não dá para dividir, só repete. 5 dividido por 5 dá 1, e 7 não dá para dividir por 5, repete. Como só falta dividir o 7, agora dividimos por 7. Então, repetimos o 1, esse segundo 1 também, e 7 dividido por 7 dá 1. Multiplicando agora os fatores, nós vamos ter aí o resultado sendo igual a 280. Uma dica, quando vocês fizerem a decomposição e for para multiplicar, multiplique de baixo para cima. Geralmente fica mais fácil o cálculo do que multiplicar de cima para baixo, sendo que o resultado dá o mesmo, pois multiplicação não importa a ordem dos fatores, o resultado é o mesmo. Então, multiplicando aí 7 vezes 5, 35. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 2, 140. 140 vezes 2, 280. Então, dizemos que o mínimo múltiplo comum entre 8, 10 e 14 é igual a 280. Esse processo ele é mais prático de que nós determinarmos os múltiplos de 8, depois determinarmos os múltiplos de 10, depois determinarmos os múltiplos de 14 e poder encontrar aquele que vai ser igual nos três. Imagina aqui, nesse exemplo, nós iríamos fazer os múltiplos de 8 até 280 para poder encontrar esse MMC entre esses números. Então, utilizando esse processo, fica muito mais prático. Agora, vamos falar sobre MDC, o máximo divisor comum. O MDC, o máximo divisor comum de dois ou mais números naturais, é o maior dos divisores comuns desses números. Então, para que a gente possamos encontrar o MDC, vamos procurar o maior divisor que é comum para os dois números. Então, dois ou mais números. Então, vamos ver um exemplo. Ivo tem 12 selos e 30 figurinhas repetidas. Ele quer reparti-los igualmente entre um grupo de amigos, de modo que não sobre selos nem figurinhas. Qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Ele vai dividir esses selos e essas figurinhas com quantas pessoas? Para que não sobre e todos recebam a mesma quantidade. Então vamos lá. 12 selos pode ser distribuído por 1 ou 2, 3, 4, 6 ou até 12 amigos. Esses são os divisores de 12. Então ele pode pegar as duas figurinhas e dividir por essas quantidades em amigos. Já as 30 figurinhas podem ser distribuídas por um amigo, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ou 30 amigos. Esses são os divisores de 30. Então, para que a gente encontre aquele número que ele possa repartir igualmente e seja a maior quantidade, então nós vamos procurar aí o maior divisor comum, que nesse caso aqui o maior divisor de 12 e de 30 é o 6. Os divisores que tem em comum é 1, 3 e 6, mas o maior é o 6. Então, para que ele divida igualmente para uma maior quantidade de amigos, essa quantidade deve ser 6 amigos. Assim, cada um vai receber a mesma quantidade e ele não irá sobrar nem com selos, nem com figurinhas. Aqui nós temos o diagrama onde mostra. Aqui nós temos os divisores de 12, os divisores de 30 e aqui no centro é os números que são tanto os divisores de 12 como também os divisores de 30. Então o maior deles, a gente pode observar, temos aí 1, 2, 3 e 6. O maior deles é o 6. Então, o 6 é o que chamamos de MDC, o maior divisor comum, o máximo divisor comum entre 12 e 30. Também temos um processo prático para determinar o MDC. Consiste também na decomposição em fatores primos, só que teremos um detalhe no final dessa decomposição. Então, vamos lá. Determinando o MDC entre 120 e 252. Iremos decompor esse número em fatores primos. Então, inicialmente, dividimos por 2. 120 dividido por 2 dá 60. 252 dividido por 2, 126. Como são pares, continuamos dividindo por 2. 60 dividido por 2, 30.
126 dividido por 2, 63. Como temos o número par, continuamos por 2. 30 dividido por 2, 15. 63, não podemos dividir por 2, pois ela é ímpar, não dá exato, então a gente repete o 63. Dividindo agora por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 63 dividido por 3 dá 21. Como o 5 não dá para dividir por 3, repetimos. O 21 sim dá para dividir por 3, então dá 7. 5 e 7, então vamos dividir por 5, pois são números primos. Primeiro o 5, que é o menor entre eles. Então 5 dividido por 5, 1, repete o 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Agora, para determinar o MDC, nós não iremos multiplicar os fatores, todos esses fatores, pois assim nós não encontraremos o MDC, encontraríamos sim aqui o MMC, o menor múltiplo comum. Para determinar o MDC, nós iremos observar aqueles números que dividiram os dois ao mesmo tempo, que foram divisores tanto do 120 como também do 252. O 2, esse primeiro 2, ele é um fator comum, ele dividiu os dois. Esse segundo também, ele também dividiu os dois. Já esse segundo 2, ele só dividiu 30, então ele não é um fator comum, ele só dividiu um deles. O 3, ele dividiu os dois, então ele é um fator comum. O segundo 3, ele só dividiu 21, então já não é. Mesma coisa acontece com o 5. O 5 só dividiu o primeiro, o 5, então ele não é um fator comum. E o 7 também só dividiu ele próprio, então também não é um fator comum. Então iremos observar esses números que são fatores comuns e iremos multiplicar eles. No caso, 2, 2 e 3. Multiplicando 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, 12. Logo, o MDC entre 120 e 252 é 12. O máximo divisor comum, o maior divisor comum entre esses dois números é 12. Outro exemplo, em um MDC entre 165 e 90. Também iremos decompor em fatores primos. Decompondo, nós temos 165 e 90 dividido por 2, pois são pares, um deles é par, aliás. Então, 165 não dá, repete, 90 por 2, 45. Dividindo por 3, 165 dividido por 3 dá 55. 45 dividido por 3 dá 15. Continuando dividindo por 3, 55 dividido por 3 não pode, pois não é exato. Repete, 15 dividido por 3 dá 5. Dividindo agora por 5, pois não dá mais para dividir por 3. 55 dividido por 5 dá 11 e 5 dividido por 5 dá 1. Como só temos o 11 e o 11 ele é um número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, dividimos por 11. 11 dividido por 11 dá 1 e 1 repete. Observe que os números que foi fator comum dos dois números, tanto do 195, 165 e do 90, aqueles números que dividiu os dois é apenas o 3, esse 3, ele dividiu os dois, e esse 5, ele também dividiu os dois. Os outros números dividiu só um deles. Então, o MDC será a multiplicação desses dois fatores, de 3 vezes 5. Logo, o MDC, o máximo divisor comum entre 165 e 90 é 15. Bem, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje. Tenham calma no momento de fazer as decomposições. É um processo prático, ajuda muito, tanto para o MDC como também para o MMC. Observe sempre a sequência dos números primos, dividir corretamente. Só passa para o próximo número primo quando não houver mais possibilidade de dividir por aquele anterior. E façam com calma. Qualquer dúvida, assista o vídeo novamente, que vai esclarecendo ou entre em contato com os seus professores. Até a próxima e tchau!